Vamos estar lendo e comentando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho do capítulo 16, do item 4, que é Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nela um homem chamado Zaqueu. E era ele um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu-o prazeroso. Aqui nós vemos uma situação, né, em que um publicano, né, rico da época, né, tinha vontade de saber quem era Jesus, mas diante da sua pequena estatura, ele procurou um local mais elevado, onde ele pudesse estar vendo Jesus, que iria passar naquelas proximidades, né? E assim o fez, né? Subiu, e ele, como era uma pessoa rica, né? E nós sabemos que Jesus procurava aquelas pessoas mais humildes, para que pudesse estar, né, passando os seus ensinamentos. Exatamente por ser pessoas mais simples, mais humildes, né, eles tinham mais a facilidade de estar absorvendo aqueles seus ensinamentos. E Zaqueu, né, para o espanto, vamos assim dizer, dele, né, ao Jesus avistá-lo, né, Jesus ainda lhe fez, né, um convite, sendo convidado, né, se colocando como convidado a alimentar-se na casa dele, né? Então foi isso que Jesus dizendo isso para Zaqueu, ele imediatamente desceu de onde ele estava, né, e foi receber Jesus Todo-Poderoso. E vendo isso, todos murmuraram, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: Hoje entrou a salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Vejam só, né? Todos imaginavam, né, e admiraram porque Jesus entrou na casa de um pecador, na casa de um rico, na casa de um publicano, né, daquela época. Então aquilo foi um espanto, uma admiração para todos, né, que viram Jesus, né, se convidando para jantar em sua casa, né, e se dirigindo para se hospedar na casa de Zaqueu. E para, né, a grande admiração, né, ele, naquele momento em que Jesus se coloca dentro da sua casa, ele se redime completamente daquela situação de pecador,
né, se colocando inclusive na situação de que se autorrecriminando por ele ter, né, naquela riqueza sua, ele tendo prejudicado alguém, ele tendo passado alguém para trás, vamos assim dizer, né, ele se prontifica naquele momento de retornar para aquele que ele prejudicou e restituir até 4 vezes mais, né? Não só restituir aquilo que era devido àquele que ele prejudicou, que ele tomou, mas restituí-lo 4 vezes mais. Então, é exatamente sobre isso que Jesus, né, disse que entrou, né, naquela morada a salvação, né, na casa de um filho de Abraão, né? Então, Jesus entrou ali para reverter aquilo que tinha perdido, que naquele momento era um ser, era um homem tido como perdido e que veio de encontro exatamente aos ensinamentos de Jesus, né? Se colocando como doador, como caridoso, de restituir aquilo que ele adquiriu indevidamente e ainda, como se diz, pagando, né, com juros aquilo que ele pegou do outro. Mas, no fundo, o importante era o seu arrependimento de ter feito aquilo e se ter convertido naquele momento em prol dos ensinamentos do Cristo. É esse o entendimento que nós tivemos dessa passagem, né, que todos fiquem com Deus e que possam estar compartilhando, né, esse nosso canal, para que possa atingirmos o grande objetivo da doutrina espírita, que é exatamente divulgar os ensinamentos do Cristo.